Fala galera, e o épico de guerra medieval chegou na Netflix. Só galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque vamos falar real, não custa nada dar o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Galera, e bora lá, porque assim, ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Cara, a primeira coisa pra falar desse filme, assim, ó, pena que esse filme não estreou, né, nos cinemas, porque ele tem uma escala que é muito bem realizada e dá pra perceber muito bem, assim, também, as dificuldades que eles tinham em relação ao orçamento, a maneira muito hábil de como tá sendo criado todas as imagens, de como tá sendo literalmente, assim, as escolhas de planos, aonde que tá acontecendo cada sequência ali de ação, tá muito bem protegido, assim, ou seja, torna essa escala muito verossímil e muito grandiosa também para esse filme. Cara, ele é um drama para contar a história do Jan Žižka e realmente, assim, pô, uma parte da história que eu não tinha menor noção, menor conhecimento, assim, e o quanto que ela é muito bem realizada no todo, assim, pra gente realmente entender, pô, um contexto da história onde ele é ali ainda alguém que vai se tornar um grande comandante militar. E a gente vai entender por que que ele realmente se torna esse grande comandante militar. O que que é que ele defende, por que que as pessoas o seguem, né? O que que é que ele realmente está combatendo, o que que é que ele realmente vai aprendendo também durante a sua jornada própria para se tornar esse grande comandante militar ali na história, que é basicamente assim, cara, é uma história ali que tá falando, né, da parte mais nórdica, digamos assim, né, tudo mais. E galera, pô, o Ben Foster, como o Jan Žižka, ele é um espetáculo, assim, um espetáculo. Pô, o Ben Foster, cara, pra quem já viu os outros filmes dele, sabe que ele tem um potencial gigantesco, assim, de criação de personagem, realmente, e colocar uma densidade muito grande em tudo que ele tá fazendo em cena. E aqui, mesmo assim, pô, o Ben Foster, ele não é um ator ainda reconhecido para grandes, digamos assim, produções e tudo mais, né? Ele é sempre aquele personagem que acaba sendo muito mais secundário. Só que, cara, como ele é um baita de um ator, ele coloca muito peso pra esse personagem aqui e destrói nas cenas de ação, cara. Pô, ele tá muito bem nas cenas de ação. E torna realmente assim muito mais complexo esse personagem aqui pra gente conseguir assistir. E também nos traz uma proximidade, por quê? Porque ele consegue fazer todas essas camadas que são várias aqui dessa jornada toda que o Jean Zisca vai aprendendo, né? Inclusive na sua relação ali que tem com a sua família, com o seu irmão, com o seu sobrinho, inclusive nas memórias que ele traz, né, do que aconteceu com a sua família no passado, inclusive com a Lady Catherine, todo o relacionamento que os dois vão tendo ali, não só por essa aproximação, mas também por quê? Porque os ideais que ele defende e os ideais que ela também defende, eles são muito próximos, assim, muito próximos, e isso acaba sendo descoberto durante toda essa jornada. Ou seja, esses fatos eles vão se relacionando para também ter, né, esse relacionamento ali entre os dois, que fica obviamente muito condizente, porque a gente vai aprendendo durante o filme quem é na verdade esse cara. Né? O ela é muito mais fácil a gente já entender por quê. A gente pega esse contexto todo da história, a gente sabe que a escolha dela ali, de quem que ela vai casar, por exemplo, ali com o Rosenberg, não é alguém que ela realmente quer, né? São todos aqueles conchavos, aqueles acordos todos feitos de reino com reino e em relação ao poder, tudo mais, são acordos feitos. E ela, no final do filme, deixa muito claro ali, pô, que ela conseguiu sentir algo que realmente era dela, né? No último momento que ela tem ali com o Ziska. Então, é que tá, o fator dela estar colocada nessa posição e ela realmente ser alguém que tem a clareza dos ideais que ela gostaria realmente de lutar e gostaria de colocar, cara, isso fica muito claro já no começo do filme, quando ela vê com Rosenberg, quando ela tá saindo do castelo lá, e ela pede para ser feito algo e não é feito nada, né? E ela vê o povo sofrer, e depois, quando ela se coloca também em perigo lá para tentar salvar o outro jovem, ou seja, ela é um personagem que a gente entende muito bem, assim, qual é esse contexto e o quanto que ela não tem escolha da sua própria vida, né? E o quanto que essas partes todos dos conchavos, da sede do poder, entendeu? Da cobiça e tudo mais, é mais um fator que a gente vai entendendo o quanto que afetava as pessoas e a gente vai entendendo que é como se fosse uma cadeia alimentar, né? As pessoas e realmente o povo, que são a última parte de toda essa cadeia alimentar, são as pessoas que realmente sofriam todas as consequências muito graves. E não que isso tenha mudado, né, nos dias atuais, assim, mas nesse contexto todo de filmes históricos,
o quanto que isso era de uma forma até mais sem alternativas de uma tentativa de mudança, assim. Por causa, realmente, né, toda essa questão dos homens ali querendo a sede do poder e colocando a questão da religião sempre em paralelo, correndo junto, né, o quanto que isso também influenciava todas as decisões e o quanto que a igreja tinha esse poder também, e daí, né, são outras questões que a gente não vai entrar nesse momento, entendeu? Porque a gente tá falando do filme aqui especificamente, mas do quanto que certo e errado, esses lados todos, mas o povo realmente sofria todas essas consequências ali para ser realmente essa amostragem, né, para controlar o povo, para cobrar o imposto, para realmente as outras situações como a gente vê inseridas no filme ali, dos assassinatos e tudo mais, ele para realmente ter esse controle para que seja formado, né, esse grande império e tudo mais, assim. E o quanto que isso é muito bem colocado no filme. E eu acho que um ponto que o filme também acerta é que todas essas manipulações, acordos conchavos e tudo mais, que são essa parte muito mais política do que vai acontecendo, por exemplo, nos castelos, eles sim têm importância, eles sim aparecem, só que a maior força realmente está no nosso protagonista, está no Ziska, está no Ben Foster, está em tudo que está acontecendo fora disso, e essa tentativa toda dele de conseguir não só salvar a Lady Catherine, mas também de conseguir ter uma vida melhor para todos aqueles que o rodeiam, né? A insurreição que o povo decide fazer e depois tem a quebra por causa de novo da cobiça, né? O próprio grupo dos Ziska acaba se dividindo em dois e depois acaba sofrendo as consequências lá pelo nosso querido Torak. Cara, o Torak também, assim, é um baita personagem, muito bem feito pelo Roland Muller, e consegue dar todo esse peso de mestre e de discípulo, né? Que fica muito claro ali que os dois têm certas divergências de pensamentos, de ideais, por isso que eles acabaram se dissolvendo também. Só que os combates entre os dois são extremamente, cara, bem feitos, assim, e fortes, né? E essa parte também, assim, da violência do filme, pô, o filme, obviamente, ele é pra maior de 18 anos, porque ele tem muita violência, e violência realmente explícita, cara, muito bem feita, assim, pra realmente ser mais cru, visceral. Tem, obviamente, algumas coisas de conteúdo mais fortes da parte também, que a gente sabe que aconteciam, né, cada invasão que tinha de povoado e tudo mais, as mulheres também acabavam sendo violentadas, e isso é retratado no filme também. Então, ele é realmente, assim, algo que consegue colocar também essas durezas, cruezas e parte muito mais visceral de acontecimentos que, cara, todo mundo que estudou história sabe que essas coisas aconteceram e os filmes eles conseguem, alguns, obviamente, né, retratar visualmente também essas situações ali. O quanto que o povo, voltando a falar, né, o quanto que o povo realmente sofria e tudo mais. E eu acho que esse acerto todo do filme ter essa parte política, tá, mas não ficar tão focado, tão centrado na parte dos castelos e deixar as coisas acontecendo junto com Ziska, junto com a Lady Catherine, fora do filme, e a gente vendo também essa parte política acontecendo daquele lado lá, deixa tudo muito mais complexo. E a gente entendendo o quanto que, por exemplo, o Conrad é o personagem que trai o Ziska e tu não vê uma possibilidade disso acontecer até o momento que acontece, e tudo por causa do dinheiro. É tudo por causa dessa questão da cobiça. E o quanto que isso vai acabando, né, com essas lealdades que vão surgindo no decorrer de toda a situação, que essa lealdade é uma coisa extremamente fina, né, que as pessoas que estão do lado, por exemplo, do Ziska, até o final, tu entende muito bem do porquê, né, isso é muito claro, assim, e tu vai entendendo esses motivos do porquê que os outros não estão. Então, cara, pô, é um baita de um filme que pega um contexto histórico que eu, por exemplo, não conhecia, consegue explorar tudo muito bem, consegue ter uma força no protagonista com o Ben Foster ali colocado, e traz, cara, muito peso para esse contexto histórico muito bem retratado, visceral, cru, extremamente violento em alguns momentos ali, e consegue realmente ir colocando o quanto, cara, que o povo realmente ia sofrendo por tudo que estava acontecendo ali. Sempre o mais baixo da cadeia alimentar acaba pagando por tudo. Então, galera, coloca nos comentários o que acharam de Medieval, vamos seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, que é muito importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.